Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 8. Quero pedir aos irmãos que fiquem ligados, tá bom? Querem pão ou migalhas? Quem estava na ceia ontem sabe o que eu estou falando. Pão ou migalhas? Pão! Ixi, fala. Pão ou migalhas? Pão! Eu entendo que tem um grande grupo que não estava aqui ontem, né? Mas pão ou migalhas? Pão! O Senhor está aqui nessa noite para trazer para nós pão e falar para nós que muitas vezes nós se contentamos com as migalhas, mas o Senhor está falando: eu tenho pão. Amém? Amém. Glórias a Deus. Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Vamos ler juntos? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Eu quero neste momento, antes de prosseguir, louvar a Deus pela vida da minha querida esposa que está ali. Minha filha Débora está lá no Kids. Me ajudou bastante na elaboração de aquelas coisas que a gente não sabe muito, né? Tecnologia. E quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos, presbítero Josué. Cadê? Também a missionária Suzy, minha cunhada. Cadê você? Mateus. Ali, já tá. Também o Gessé, minha cunhada Dayana. Deus abençoe também meu filho Daniel, meu primogênito. A Sarinha também está ali. Jussara, mas para nós é Sarinha, né? Meu cunhado Everaldo está escondido lá atrás. Deus abençoe. Quero louvar a Deus por toda a minha família, minha nora Ana também, Ana Félix. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe os senhores. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar sobre um assunto importantíssimo. Quero falar sobre a vida financeira. Esse culto da família. E eu quero falar então sobre a vida financeira. Visto que em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e a tenham com abundância. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais com abundância. Falando sobre a vida financeira, irmãos, a vida financeira ela é uma das principais causas, ali ao lado da vida sexual, ela é uma das principais causas de separação. Quem concorda, diga amém. Amém. Na minha visão, está ali entre vida sexual e vida financeira, as principais causas de separação, de divórcio. E é por isso que nesta noite eu quero falar com a igreja sobre a vida financeira. Quem tem dívida aqui? Eu pergunto a vocês, é gostoso ter dívida?
Dívida tira o sono? Irmãos, como nós falamos aqui, as dívidas são uma das principais causas de divórcio, de separação. Eu queria que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus quer nos revelar por intermédio da sua palavra nesta noite, sobre este assunto. Antes quero dizer que eu sou filho de um homem que foi muito próspero, Pastor Balbino Adriano. É difícil uma pessoa que a gente conhece, que conheceu meu pai e que não foi de alguma forma ajudado por ele. Então eu quero glorificar a Deus pela memória do meu pai, e devo falar mais alguma coisa a respeito disso. Irmãos, e eu quero dizer aqui à igreja algumas coisas, é importante que você esteja ligado. Irmãos, o evangelho é sobrenatural, amém? As coisas de Deus são sobrenatural. E eu quero que você diga comigo nessa noite: Senhor, eu estou aqui na tua casa, na tua presença, e eu quero te pedir para que o Senhor abra os meus olhos naquilo que eu não estou vendo. Eu queria que vocês interpretassem junto comigo esse texto que nós lemos, que diz assim: a ninguém está na Bíblia? Aonde? Onde, irmãos? Romanos? Está na Bíblia? Precisa interpretar? Precisa saber o grego? Hebraico? Eu quero dizer aqui nessa noite, é este o propósito de Deus para nós. Quem recebe essa palavra, diga amém. E eu vou mostrar dentro da palavra de Deus que o propósito de Deus para nós é que nós não tenhamos dívida. Irmãos, nós estamos, às vezes a causa é estranheza, mas eu sei que Deus está no controle. A casa está cercada pelos anjos do Senhor. O Senhor está presente aqui, o Senhor Jesus está presente. Nós estamos vivendo num tempo em que o sistema diz para nós que a gente precisa ter dívida, que a gente tem que ter dívida. Quem já ouviu essa frase? Que se a gente não tiver dívida, a gente nunca vai ter nada. Quem já ouviu essa frase? É o mundo, é o sistema. Sim ou não? Que você tem que ter dívida. É gostoso ter dívida, irmãos? E nós sabemos, irmãos, que quando a gente faz a conta, por exemplo, alguém que compra uma casa, paga, hoje tem casos aí de 30 anos, 35 anos pagando. E quando chega no final disso, pagou quantas casas? Umas 3, mais ou menos. Sim ou não? É justo isso? É isso que Deus quer para nós? Irmãos, evidentemente que isso é uma coisa que não queremos aqui acusar ninguém, não. Mas é trazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que Deus vem falando para nós, a gente entrega para vocês.
Amém? Mas fique à vontade. Não, pastor, eu gosto de ter dívida. É bom demais. Adrenalina alta todo dia, pressão 20/20. Somos 6 horas da manhã. Tá bom, pastor? Tá, tudo bem, não vai brigar por isso não. Tá bom? Amém? Alamandori que derrecia. Mas quem quer viver o sobrenatural de Deus, diga amém. É isso, irmão. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O Senhor Jesus, eu já disse aqui, vou repetir, Ele disse: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Cristo veio não só para salvar nossa alma e garantir escrever o nosso nome da vida e um dia levar nós para o céu, não, mas para viver os seus propósitos também enquanto estamos peregrinando por essa terra. Quero dizer também que aquilo que Deus faz, tudo que Deus faz, onde Deus te coloca, o que Ele faz na tua vida, é com um propósito que Ele tem para nós e através de nós. E aqui a Bíblia diz, em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com este mundo. Vamos lá? Mas irmãos, a gente está vivendo num mundo que é assim. Você chega no banco, irmão, é de propósito, né? Se é um homem, vê uma mulher bem bonita, né, no salto alto, para atendê-lo. É estratégia do banco, né? E o irmão fala só: aonde que assina? Não vai ler? Não, passa o dinheiro para cá, né? Se é uma mulher, vem um rapaz também, muito bonito, bem vestidinho, cheiroso, né? Porque é a estratégia do mundo. Naquela conversa, naquele bate-papo, quando você sair dali, irmão, você já deixou 5 mil reais para o banco, só de juros. Eu vim aqui fazer um empréstimo porque apertou o negócio. Eu vim aqui, não, senhor fulano, quer tomar um cafezinho, um chá? E aí vai, quando você sai, irmão, você vai fazer a continha, as parcelinhas, porque a gente, às vezes, olhamos só para as parcelas, cabe no bolso, dá para pagar, apertado, mas dá. Não vai ter imprevisto daqui a 5 anos, vou passar 5 anos sem ter imprevisto, está tudo bem, assina aí, pronto. No próximo mês o imprevisto chega, ah meu Deus. Glórias a Deus. E é isso, o mundo é isso. E dos maiores desperdícios de dinheiro é com juros. Eu vou falar aqui, à luz da palavra de Deus, para que vocês possam entender. Depois também eu vou falar, porque pastor, o que eu vou fazer agora? Tá bom? Vou orientar. E depois no final eu vou dar uma dica especial. Hoje muitos aqui vão sair já aí recuperando um dinheirinho que está andando por aí, tá bom? Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. E aí, irmãos amados, como nós podemos observar aqui, o texto diz, isso é uma coisa que em todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira, esse texto está dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que vem por meio da palavra e pelo Espírito Santo. E aí sim, para aqui, quem quer experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem quer? Deixa eu ver. Glórias a Deus. Então, irmãos, o mundo é isso, quer que você viva assim, preso nessa escravidão das dívidas. Glórias a Deus.
O mundo quer que você viva dessa maneira, mas Deus não quer isso para nós. Deus não quer que a gente viva endividado. A gente precisa entender isso aqui hoje. Deus não quer que a gente viva com dívida. Já imaginou que maravilhoso seria você aguardar o seu próximo pagamento no dia 5 e falar assim: bom, eu vou ver o que eu vou fazer, acho que eu posso sair com a minha família, fazer uma viagem tranquilamente, fazer os pagamentos à vista. Seria bom? Dá para minha esposa de presente. Cadê as irmãs? Não dá glória não? Comprar um terno bonito para o meu esposo. Mas muitas vezes a dívida fala assim: você não vai viajar, você não vai comprar terno nenhum, você não vai dar presente para sua esposa nenhum, porque a dívida está falando para você assim: ó, você está com dívida. Esse é o sistema do mundo. Mas o princípio de Deus é que a ninguém. Isso inclui dinheiro? Sim ou não? Sim. Onde está escrito mesmo? Muito bem. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então tudo começa no coração. Coração na área física é esse membro que os médicos fazem o exame natal. Na área espiritual, o coração é a mente. Então, o que o provérbio está dizendo? Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Muitas das vezes nós enchemos o nosso coração de que, olha, é porque eu morri pobre, vou morrer pobre, vou viver pobre. O que Deus tem para nós, irmão, não é isso que o pessoal prega por aí, uma teologia da prosperidade, não. Olha, você é crente, então você tem que ser rico. Não, não. O que Deus nos ensina na sua palavra é que através da nossa obediência a Ele e a sua palavra, a nossa submissão a Ele, Ele também nos abençoe na nossa vida financeira. Glórias a Deus. Vejam, irmãos, eu queria falar um pouquinho mais. 1 de João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: 1 João: sabemos que somos de Deus e que o mundo está no... E nós somos... E o mundo está... E nós somos... Você é... O mundo... Glória a Deus. Não fique espantado não, viu? Aleluia. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Vai trazer uma mudança. Nós estávamos lá na fazenda Galo Azul. Eu, a minha esposa e uma irmã conversou com a gente. E depois ela contou um testemunho. Se ela quiser se manifestar, fica à vontade. Eu dou 3 minutinhos para você falar um pouquinho. Certo? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos entender isto. Amém? Não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O sistema quer te manter. Há uns anos atrás, acredito que em torno de 20 anos, o José deve se lembrar melhor disso, tinha ainda um tipo de incentivo. O presbítero Laerte sabe disso também. Outros irmãos, a poupança, colocava o dinheiro na poupança, e aí as pessoas gostavam de colocar o dinheiro na poupança e ia rendendo, não é isso? Uns anos atrás. Hoje não. Hoje o sistema mudou. Vamos tirar. Quanto mais a gente tirar. E o problema, irmãos, não é que está tirando só o dinheiro, está tirando mais que o dinheiro. Estamos no culto da família. O diabo tem destruído muitos casamentos por causa de dívida.
É por isso que eu falei, toma migalha, porque na mensagem que nosso pastor pregou aqui ontem, Adoni-Bezek, que ele quer você vivo, mas que não funcione. Vejam, Segunda Reis, capítulo 4, 1 ao 7. Vamos ver aqui um caso desses na Bíblia, tá bom? O que a dívida causa? Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Aqui é uma mulher testemunhando. Ninguém melhor do que a esposa para falar do marido se ele teme ao Senhor ou não. Sim ou não? Sim. E veio um credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. O camarada era crente, abençoado, mas de vida financeira ele estava com dificuldade. E ele então morreu. O que a dívida dele veio fazer? Levar os filhos. A dívida está levando o casamento de pessoas, a paz, o sono, a alegria de viver. Existem pessoas que estão tirando a vida por causa de dívida. Isto vale, irmãos, não é só para as pessoas físicas, mas vale também para as pessoas que são empresárias. Eu quero louvar a Deus pela vida dos jovens e das jovens que estão aqui hoje. Absorvam isto, e você vai ter um futuro maravilhoso na presença de Deus, também na sua vida financeira. Porque o sistema quer manter você debaixo da escravidão. Adoni-Bezek quer manter você debaixo da mesa dele. É rei, mas está debaixo da mesa, sem os polegares dos pés e das mãos. E é isso que o sistema, que o inimigo da nossa alma, que o mundo que jaz do maligno quer manter você. Meu Deus, eu recebo um salário que não é tão ruim. Cadê meu dinheiro? A dívida veio. Precisamos entender. Vejam aqui, olha que situação. E uma mulher, versículo 2 agora. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Olha que situação. Senão uma botija de azeite. 3. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Poderia falar um pouquinho sobre isso, mas vamos em frente. Vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Quando falar de finanças, chame os seus filhos para participar. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheio foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite, o milagre aconteceu, a providência de Deus chegou. Quem crê assim? Eu creio. Vamos lá? Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Isso fala de obediência. E disse ele: vai e vende o azeite, paga a tua dívida. Os filhos vão ficar com ela agora? E tu e teus filhos vivei do resto. Independência financeira. Quem crê no Deus de milagres? Agora, irmãos, uma coisa que é muito interessante. Para que possamos viver os milagres de Deus, precisamos aprender com esta mulher. O que ela fez? Situação extrema, situação difícil. Iam ser levados seus 2 filhos. Porém, ela foi ao homem de
Deus. E o homem de Deus orientou, e ela fez como o homem de Deus havia ali orientado. O milagre aconteceu? Glórias a Deus. Se não fosse a intervenção divina aqui, irmãos, essa mulher ia ficar, já estava viúva, agora ia ficar sem os seus dois? Seus dois? Tem alguém? Seus dois? É isso que a dívida tem feito com muita gente. Além de não deixar avançar, deixar sem nada e ainda arranca o que tem. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite. Aleluias. Vejam, irmãos, João capítulo 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha aqui, irmãos, Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2. Observe, irmãos, que como nós lemos lá em Romanos 13, 8, ninguém devais coisa alguma, lá na antiga aliança, na lista das bênçãos e das maldições que Deus fala para os filhos de Israel, vamos ver o que Deus fala sobre isso para os filhos de Israel. E será que se guardares bastante dinheiro, é isso? Se usar a melhor estratégia, se forem bons de matemática, é isso? Não, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? E todas estas virão sobre ti e ti, quando? Irmãos, o Deus que a gente serve é dono do céu, da terra, é dono do ouro e da prata. Tem coisa que está te rodeando, está pertinho de você, mas você não vê. Mas quando Deus abre o nosso olho e fala assim, olha aqui, para a direita, para a esquerda, vai aqui, tá? Glória a Deus. Evidente que não vai dar para a gente falar muito, mas vamos lá. Vamos lá, versículo de número 12. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Bora. Vamos lá, todo mundo, vamos lá. Participando. Continua o versículo aí, irmãos. É o que, irmãos? Quem empresta para muita gente é porque tem muito ou pouco? Está na lista das bênçãos ou das maldições? Das bênçãos. Agora versículo 15, depois do 44. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus e os seus que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas e ti, se não deres, a igreja? Diga misericórdia. Diga Espírito Santo. Me revela esta verdade.
Aleluia. É bênção ou não é? Vejam, irmãos, que situação. Aqui Deus estava falando com os filhos de Israel. E a Bíblia nos fala, também em João capítulo 8, versículo 33. Olha que coisa, irmãos. Aqui Jesus estava falando com os judeus a respeito da verdade que liberta. Jesus estava falando, evidentemente, Jesus estava falando do pecado, né? A verdade que liberta e tal. E eles nos dão uma informação que para nós é muito importante. Olha o que eles falam. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. E nunca o quê? Servimos a ninguém. O que isso quer dizer? Isso está falando de independência financeira. Sim? E nunca? Como dizes tu, sereis livres? Ele estava pensando, Jesus estava falando da vida material. A gente é patrão, a gente não é empregado, a gente tem funcionários. Somos descendência de Abraão. Ele estava dizendo assim: nós somos descendência de Abraão. E outros falam para dizer assim: olha, descendência de Abraão não trabalha para ninguém, é abençoado financeiramente, porque tem uma promessa lá em Deuteronômio: e emprestarás a muitas, porém tu não. E aí eles estavam pensando que Jesus estava falando disso. Mas essa informação é importante. Glórias a Deus. Vejam, irmãos. E aí nós vemos aqui também Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Olha o que Jesus está falando: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre... Edificou a sua casa sobre... Aquele que ouve e pratica. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não, porque estava edificada. Então quem ouve a palavra e pratica, é como se estivesse com uma casa edificada sobre... E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vejam, irmãos, que como é importante nós ouvir a palavra e praticar. E a Bíblia, ela tem nos orientações para que nós possamos ter uma vida financeira abençoada. Não somente viver livre das dívidas, mas também ter a condição de abençoar outras pessoas, ter a condição de servir melhor ao reino de Deus. E por que não dizer, viver também sem precisar vender o seu tempo por dinheiro? Esquisito, né? Porque na verdade, quando a gente trabalha, a gente vende o nosso tempo por dinheiro. Quando a gente trabalha em alguma empresa, vende o nosso tempo por dinheiro. Pastor, como é isso? Vou dar só evidentemente que o tempo é curtíssimo aqui, mas só um toque. Imagine alguém que recebe a sua renda, tá bom? A sua renda mensal, e obedece a Deus nos seus princípios, e faz as suas economias, ele vai conquistando alguma coisa. Imagine alguém que, vou imaginar um exemplo aqui, alguém que tem lá a sua renda, vai lá com cuidado, não vai gastando dinheiro com tudo, né? Torrando tudo, né? Porque, irmãos, o fato é que a semente, hoje existe uma tradição no país, né? Todo mundo come o fruto, e a semente faz o que, irmão? Faz o que, irmão? Planta. Para que é semente?
E a gente faz o quê? A gente joga fora, põe no lixo. É cultural. Um dia, quem sabe, isso mude. Que a minha voz voe. Mas, irmãos, a gente faz isso na nossa vida financeira também. Aí vamos imaginar alguém que tem um cuidado ali com a sua vida financeira, faz lá alguns investimentos, não é? Não pega. Meu saudoso pai, pastor Balbino Adriano dos Santos, eu ia falar assim, um grande sábio que conheci, que viveu nos anos de 1951 até o ano de 2015, me dizia uma frase que era assim: não pega o seu dinheiro, não gasta tudo, pega um pouquinho e vai pondo lá. Os meus irmãos se lembram disso. Entende, irmão? A gente, como que é, pastor? O senhor vai dar uma estratégia que vai funcionar, irmão? Irmãos, a estratégia que a Bíblia nos ensina, ela é o instrumento da fé. Mas Provérbios 10 e 22 diz que a bênção do Senhor, vamos lá? Põe para mim aqui, por favor, Provérbios 10 e 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não é a estratégia perfeita que enriquece. Tem duas coisas: a bênção do Senhor, ela enriquece, e tem gente que é rico, mas é cheio de dores. E aí, como eu ia dizendo, alguém que tem uma estratégia direitinho, não é? Faz conforme o Senhor vai abençoando. Aí essa pessoa compra lá alguns imóveis. Um exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo, tá bom? Alguns imóveis. Isso é uma coisa que algumas pessoas vivem isso hoje, tá? E ele então coloca aquele imóvel para alugar, e a renda daquele imóvel o mantém. Tá entendendo? Ele passa a ter o quê? A independência financeira. Como costumam dizer os coaches, né? O dinheiro dele trabalha para... Ele não precisa mais vender o seu tempo por dinheiro. Mas isso é feito com obediência a Deus em primeiro lugar e estratégia. Amém, igreja? Amém? Amém. Eita, meu Deus. O relógio é uma bênção, né? Vamos lá. Falei aqui. Quem entendeu que Deus não quer que nós tenhamos dívida? Deixa eu ver, levanta a mão. Pastor, e agora? Eu estou com dívidas, como, né? Estou com dívidas, e a dívida é bastante, há muitos anos. E agora o que eu vou fazer? Primeiro passo, e a gente vai fazer isso aqui hoje, fique ligado. Se alguém quiser contar uma história, quiser compartilhar algo, vamos falar, depois do culto a gente conversa, tá bom? Mas fica ligado, Deus está aqui nessa noite para mudar a sua história. Primeiro passo, irmãos, que a gente faz quando a gente desobedece a Deus. Primeiro, o que nós temos que fazer? Correr no banco? O que tem que fazer, irmãos? Se arrepender. Provérbios 28 e 13 diz: glória a Deus. O que encobre as suas transgressões, mas o que as confessa e deixa. Quem quer a misericórdia de Deus aqui? Então a gente vai fazer de forma pública aqui agora um pedido de perdão. Quem não, pastor, eu gosto de dívida, como eu já falei, né? Dívida é adrenalina pura, é maravilhoso ter dívida, pastor. Se não tiver dívida, não tem nada, tá tudo bem. Eu quero lá saber o que Deus está falando. Quero saber que Deus tem muito. Não, tudo bem, fique em paz, irmão. A gente vai continuar orando por você. Mas quem entendeu que você entrou pelo caminho errado, como na verdade, como é muito pouco se fala sobre isso, mas eu entendo que Deus tem me chamado para esse propósito, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar com Deus agora. Vamos lá, vamos pedir de perdão agora a Deus. Feche os seus olhos, liga o pensamento com Deus, diga: Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, me perdoa, porque em relação às minhas finanças
eu decidi errado, mas eu peço o teu perdão e a tua misericórdia. Me ajuda, muda a minha história, faz um milagre e me ajuda a viver os teus propósitos para a minha vida e através da minha vida. Amém. Vai ter pessoas que Deus vai fazer um milagre, você vai ter resposta de Deus aqui. Mas vai ter pessoas também que Deus vai permitir que você viva o processo, tá bom? Precisa viver o processo. Mas vamos lá. Tem pessoas que vão viver o processo. Deus vai trabalhando. A dor que gera propósito. Foi a escola dominical de hoje. Louvado seja Deus, pastor, por essa escola. E na EBF, na primeira edição da nossa revista da Assembleia de Deus Ministério de Piraporinha, foi colocado o tema para as famílias: educação financeira. Louvado seja Deus pela sua vida, pastor. A mensagem é tua. Glória a Deus. Então, amados irmãos, Deus, Ele fará milagres. Deus é maravilhoso, irmão. O Deus que a gente serve é grande. Ele manda no céu, manda no inferno, manda no diabo. Ele manda em tudo, irmão. Como é que a mulher, agora que não tinha só uma botija de azeite, agora tinha dinheiro para pagar a dívida e ainda tinha a independência financeira? Quem fez isso, irmão? Vocês creem nesse Deus? Ou só a viúva? Diga: Senhor, ajuda. Eu creio também. Observe, irmãos, lá o João capítulo 6, aconteceu a multidão, mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, estavam lá. E aí Jesus então perguntou: olha, onde vão comprar pão? Ou se falaram: Senhor, 200 dias de pão vai dar, 200 dias de trabalho não vai dar pão. Aí depois alguém chega e fala assim: tem um menino aqui, aliás, tem um rapaz que tem 5 pães e 2. Me explica essa conta aí. Todo mundo comeu e nós sobraram 12 cestos. Alguém pode me explicar? É o Deus que a gente serve. O justo viverá da fé. O Deus que nós servimos é um Deus de milagre. Quando nós obedecemos a Deus conforme a sua palavra e seguimos uma estratégia bíblica, vivemos o sobrenatural de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. E irmãos, vejamos aqui uma coisa interessante. E eu quero falar, vou tentar falar rapidinho aqui algumas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Precisamos, a nossa renda, irmãos, nós precisamos, porque às vezes a gente pensa: olha, eu tenho que gastar. Não, irmão, estratégia. Amém? Depois eu vou trazer aqui um método rapidamente aqui. E depois, se o pastor aprovar, a gente pode distribuir. Os irmãos vão seguir aí um método interessante que vai te ajudar, irmão. A gente tem que parar com esse negócio de pegar o dinheiro e querer gastar tudo. Não é isso que Deus quer para nós. Cuidado com o seu mundo emocional. O mundo emocional é como se um elefante. Alguém consegue segurar um elefante? Como é que o homem domina o elefante? Com estratégia. Assim é o nosso mundo emocional. Quando a gente tem dívida, tem que pagar. Não, irmão, calma. Tem que pagar sim. A Bíblia diz que o ímpio, Salmo 27 e 3, se não me foge da memória, o ímpio pega emprestado e não paga. Então, pegar emprestado e não pagar é coisa de ímpio. Eu queria ter um texto aqui, mas acabei esquecendo de anotar aqui. Mas muito bem. Louvado seja Deus. Então, primeiramente, o que nós temos que fazer? Buscar primeiro, também com as nossas finanças? Sim ou não? Tá bom? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí, todas essas coisas serão acrescentadas. Se vocês forem ler os versículos anteriores, vocês veem que está falando das nossas necessidades básicas. Das nossas necessidades. Daquilo que a gente precisa. Então a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que aquele rapaz fez? Ele podia
pegar aquele pão e comer. Era só, eu que trouxe lanchinho, né? Eu trouxe lanchinho, ninguém trouxe. Cada um que lute. Mas o que ele fez? Tá aqui. Tem 5, oh meu Deus. Tem 5 pães e 2 peixinhos aqui. Toma. Reino de Deus em primeiro lugar. Com quanto ele voltou, irmão? 12 cestos. Que conta é essa? Cadê os matemáticos? Me explica isso. O Deus que a gente serve é grande, irmão. É sério. É muito grande. Em outra oportunidade eu conto algumas coisas aqui. É grande demais. Enfim, mas vamos em frente, né? Glórias a Deus. Então, o reino de Deus em primeiro lugar. Eu tinha um hábito, vou falar melhor, eu vou falar uma coisa aqui engraçada, né? Conheci uma mulher sábia. Viveu nos anos de 1946 a 2024. E quando eu arrumei emprego, o que ela falava primeiro pra gente? Primeiro é do Senhor. O primeiro é do... Chegava todo feliz com o dinheiro. Aqui, primeiro o dízimo do Senhor. Primeiro o reino. Amém, igreja? Amém. Esse é o princípio de Deus. Primeiro o reino de Deus. Tem uma frase de um grande sábio. Esse está entre nós. O nome dele é pastor Admilson Trajano. Ele disse uma certa feita, gravei aquela frase: quando Deus pede Isaac para Abraão, ele não estava pedindo Isaac, ele estava pedindo Abraão. Está entendendo, irmão? Porque se não houver uma entrega de nós para Deus, a mão de Deus também não operará em nossas vidas. Não, aquele rapaz, irmão, se ele tivesse ficado só ali com aquele 5 pães de peixe meu, não, muito pouco, vou dar para Jesus, dar para meu povo, vou ficar com fome. Ele ia ficar só com 5 pães e 2 peixinhos. Mas quando ele resolveu participar do projeto do reino, com as suas finanças, aqui falando, tá bom? O que aconteceu? Ele voltou com quanto? 12 cestos. É palavra de Deus, irmão. É o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tudo pode. Amém. Eu sempre aprendi isso. Tinha essa frase que meu pai sempre dizia. Eu tenho o exemplo do meu pai, que era um homem próspero. E Deus começou a me dar algumas coisas. E um dia eu estava reunido com a minha esposa, a gente estava conversando. E aí nós decidimos, vamos ao monte, fazer um propósito pela nossa vida financeira. Fomos ao monte, fizemos um propósito juntos. E o Senhor veio nos trazendo algumas coisas, nos dando a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre isso. E hoje está compartilhando com você essas verdades. Aleluia. Porque o Deus que nós servimos, Ele é grande. Glórias a Deus. A gente poderia falar de Malaquias, falar de gente, já falei um pouquinho. Se você ler Ageu, você vai ver que o povo estava tendo dificuldades financeiras por causa de estava deixando a casa de Deus por último. Eu tinha um costume que às vezes eu pegava lá o meu salário e aí então eu separava isso para aquilo e por último às vezes eu, lá no meio, e depois eu entendi. Primeiro, reino de Deus. Amém? É o princípio de Deus. Primeiro, o reino. Coloca aqui para mim, por favor, o banner dos métodos. Acho que eu deixei em último lugar. Aqui, irmãos, sua renda, tá bom? Foi a Débora que fez. Olha lá, irmãos, porque muitas das vezes a gente não tem estratégia. Em outra oportunidade a gente fala um pouquinho mais sobre isso. A gente não tem estratégia. Às vezes a gente pega o dinheiro,
Tá bom? E não é assim, irmão. A gente precisa ter estratégia. Quem é dizimista fiel sabe que você casou, você ficou, né, passou pelo perrengue, passou pela dificuldade, mas você conseguiu dizimar esse período com toda essa dificuldade. Mas por quê? Porque você tinha esse princípio na sua mente, no seu coração, na sua alma. Tá bom? E aqui a gente tem um método, tá bom? Que uma vez que você seguir, o que vai acontecer? Você vai pegar suas dívidas, vai enxugar, trazê-la para dentro desse princípio. E eu poderia falar, é um pouco rápido aqui, mas traz para esse método aqui, tá bom? 10% dízimo, 5% eu mereço, tá bom, irmão? Tem gente que fala assim, vou poupar tudo, tá errado, irmão, também. Entendeu? Porque aí você desespera, uma hora bate a adrenalina, você gasta tudo e fica sem nada. Então você precisa... Isso é uma estratégia que estão tanto fazendo por você, como cuidando de você. Amém? 55% contas, 10% para investir a longo prazo, 10% poupar para uns sonhos que você tem, algum sonho. Eu quero ir a Israel daqui a 3 anos. E 10% educação para ter mais dinheiro. Quer seja você trabalhe com, você tem alguma outra fonte de renda, você precisa ter essa estratégia, tá bom? E aí você vai conseguir avançar. Rapidinho. Índice de endividamento. Índice de endividamento. Isso aqui. Sobre as dívidas, pastor, o que eu faço? A dívida, cuidado com o seu emocional. Ele é o elefante. Como que você domina o elefante? Com estratégia. Não se desespere em relação às dívidas. Tá bom? Você vai dar prioridade para as dívidas. Quando dívida você vai ter, pastor, estou nessa situação, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, você vai dar prioridade às dívidas que te envolvem perda patrimonial. Se eu não pagar essa dívida, eu vou perder meu carro. Se eu não pagar essa dívida, eu vou perder minha casa. Tá bom? Essa dívida você vai dar prioridade. Segundo caso, cartão de crédito. Cartão de crédito, professora Patrícia, me ajuda aí. Cartão de crédito são os juros de cartão de crédito são dos mais altos. Tá em torno de 17 a 22%. Tá bom? Essas dívidas o segundo plano é que você vai dar prioridade. Tá bom? Índice financeiro. Como que a gente entende isso? Índice financeiro. Como que você vai calcular? Você vai calcular todas as parcelas de empréstimos mensal, tá bom? Vai dar um valor X. Supomos aqui, deu 1.100 eu tenho que pagar mensalmente de empréstimo. Aí divide por 2.000, que é a renda líquida, sem INSS, sem nada. Divide, vai dar, ali no caso deu 0,55. Para a gente saber em porcentagem isto, a gente multiplica por 100, que dá 55%. Tá bom? Quem quiser fazer uma foto pode fazer. 55%. Então, a pessoa que tem um índice de endividamento acima de 50%, ela está na UTI na vida financeira. Abaixo de 50%, né? Tá controlável ainda a situação. Tá bom? Então, abaixo de 50% está ainda controlável. Quem está na UTI? Quem está na UTI precisa de quê? Oxigênio. Porque o emocional diz, você tem que pagar. Irmãos, não façam isso. Não renegocie dívidas. Fala para o irmão do seu lado aí. Não renegocie dívidas. Em outra oportunidade eu explico com mais detalhes isso. Outra coisa, não façam outros empréstimos para pagar as dívidas. Você só está aumentando a dívida. Tá bom? Você só vai conseguir vencer isso com estratégia. Tem pessoas que a dívida está maior do que ele. Isso é um problema. Tá bom? Então, como que você consegue resolver isso? Com estratégia. Tá bom? Prioridade, dívidas que têm perda de bens patrimoniais. Tá? Depois, cartão de crédito. Dica sobre cartão de crédito. Pastor, perdi o controle do cartão de crédito e consegui pagar só o mínimo esse mês. Mês que vem vai de novo. E o banco vai só... É 500, 1.000... a mordida do cartão de crédito é coisas desse tipo aí. Sim ou não? Pagou o mínimo, mês que vem
uma dica lá, bem rapidinho. O empréstimo, nessa situação, estou falando de estratégia, tá bom? O empréstimo sai mais barato do que os juros do empréstimo é mais barato do que o cartão de crédito. Então, você deixar lá virando uma bola de neve, tá bom? Isso é se você não está na UTI, tá bom? Virando uma bola de neve, o que você faz? Faz o empréstimo de juros, vai lá, negocia com o gerente, fala para ele, não aceito isso não, quero mais barato, faz continha na frente dele, tá bom? Quero mais barato. E aí você pega o empréstimo, paga o cartão de crédito, você vai pagar juros mais baixos. Você escapa do cartão de crédito de juros de 17, vai conseguir aí um empréstimo, dependendo da negociação, em torno de 4%. Isso? Sim? Depende, né? Isso. Glórias a Deus. Pastor, eu já estou terminando. Rapidinho. Todo mundo entendeu? Assim, eu ia falar para vocês da pessoa que está na UTI. O que eu tenho que fazer? Você tem que priorizar algumas coisas. Se você está sem oxigênio, você precisa de quê? Oxigênio, certo? Então o que você faz? Vai ter aquela dívida que você vai falar assim, ó, você vai ficar aqui esperando um pouquinho, como você não é prioridade, não envolve perda de bens patrimonial, também não é de juros tão alto, fica aqui um pouquinho esperando, tá bom? E você vai, dívida se paga uma de cada vez, tá bom, irmão? Foca, tá bom? Pagando e respirando, tá bom? Aí você não morre, falando morrer literalmente, tá bom, irmão? Dependendo da situação, da dívida, se você não tomar cuidado, você dá um infarto e morre, tá bom? Certo, professor? Glória a Deus. E é isso, mas vamos lá. Eu queria falar rapidamente sobre, todo mundo entendeu sobre o índice de endividamento? E aí você faz a continha lá, você vê se você está na UTI ou se ainda está vivendo. Se estiver na UTI, estratégia. Se estiver abaixo de 50%, existem algumas coisas, como por exemplo, aquelas coisinhas, aquelas irregularidades dos contratos, né? Muito cuidado com as irregularidades dos contratos. Por exemplo, põe aí para mim, venda casada. Me ajuda aí, professora Patrícia. Patrícia trabalha em instituição, trabalha ainda, né? Não, você trabalhou em instituição financeira, sabe disso. Venda casada, o que é isso? Pastor, eu comprei um carro, mas o gerente colocou mais 3 seguros. Ele falou que se eu não fizesse os 3 seguros, não conseguiria comprar o carro. Isso se chama venda casada, tá bom? A mesma coisa que o jovem fala assim, olha, eu vim aqui para casar com essa moça. Aí ela fala assim, não, tem que levar minha mãe também. Eu tenho que levar meu pai também. Venda casada. Isso é ilegal, irmãos, tá bom? Não, eu estou falando legal na parte financeira. Em alguns casos acontece por uma necessidade. Mas na vida financeira isso é ilegal, irmãos. Então, você pode ligar no banco e falar assim, olha, escuta, eu fiz uma compra de um carro, certo? Estou pagando as parcelas direitinho, mas eu quero que exclua todos os seguros que foram feitos juntos com esse financiamento, ok? Você vai ligar, pega protocolo, tá bom? Se de repente o banco negar. Outra coisa, irmão, não faça nada, não vai lá no gerente que ele vai te enrolar, tá bom? Faça tudo direitinho pelos canais, pelo saque, registre o protocolo, para depois você seguir para as instâncias superiores, tá bom? Venda casada. E aí você, além de você pedir, porque aí você vai ver que vai cair a parcela bastante, tá bom? Depois você vai falar do banco assim, eu quero de volta, tem direito, tá bom? Porque é ilegal você falar para o banco assim, ó, eu descobri, tá bom? Eu tenho tudo aqui, não vou falar porque é do tempo, tá bom? Eu tenho aqui o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho aqui também as resoluções do Banco Central, tudo isso amparado por lei, tá bom?
mas como às vezes a gente não tem o conhecimento, o banco vai lá e a gente aceita, certo? E depois, ó, só Jesus, porque, irmão, quando você faz uma dívida, aí você fala assim, maravilha, vai dar pra pagar com os pés nas costas, é assim que o senhor fala? Com os pés nas costas, quando chega no meio do caminho, na segunda parcela, aí tem uma situação, dá um problema, né? Todo mundo passa por um imprevisto financeiro aqui, sim ou não? Sim. Falei sobre venda casada, e aqui naquele método que eu falei, irmãos, uma das coisas que te protege das dívidas é a reserva de segurança, é aquilo que você poupa, tá bom? Reserva de segurança é antidívidas, porque imprevisto, todo mundo passa por imprevistos na área financeira. Eita, meu Deus, logo agora a geladeira parou, o fogão, o motor do carro, sim ou não? E aí, ao invés de você ir lá no banco, pagar tantos de juros, o que você faz? Aonde você vai? Reserva de segurança. Escapou da dívida, pagou à vista e não pagou nada de juros. Reserva de segurança deve ser em torno, isso a gente fala em outra oportunidade, deve ser em torno de 6 a 12 meses das suas despesas mensais, tá bom? 6 a 12 meses das suas despesas mensais deve ser a sua reserva de segurança, tá bom? Que vai te proteger de muitas situações adversas e de ficar refém do banco. Tem um provérbio que fala que o que empresta, o que pega emprestado é servo do que empresta. Acabei esquecendo de anotar aqui, mas acho que é isso. Passa os outros banhos aí, vamos ver se tem alguma coisa que falei. Eu falei só um pouquinho sobre os mundos, quando a gente fala de vida financeira. Falei sobre o mundo emocional. Outra vez a gente fala sobre os demais mundos, tá bom? Pode passar? Aqui a situação. Meu Deus, estou endividado. Mais um? Olha lá, a briga. Misericórdia, misericórdia, Jesus. Mais um? Acabou, né? Ok. O que eu estava prevendo. Muito bem. Deus abençoe. Pastor, perdoa. Senhor. Agora, eu quero orar por vocês. Neste momento. Lógico que tem muita coisa. Irmão, eu não imaginei que seria tão profundo a questão financeira. Mas conhecereis a verdade. Quem quer viver sem dívida? Isso. Primeiro passo, né? Depois de você pedir perdão a Jesus, é você decidir: não vou fazer mais dívidas. Você vai trabalhar isso com estratégia. Bom? Glórias a Deus. Vamos orar. Deus está aqui. Deus vai dar estratégias. Deus vai abrir olhos. Deus vai mostrar para você que você tem condições de criar ainda mais uma fonte de renda para você. Amém? Porque o Deus do sobrenatural está aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, quero te glorificar, Senhor, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor nos ensina através da tua palavra. Eu quero te louvar por Cristo Jesus, por esta graça que é mais alta do que nuvem celeste, é mais funda do que profundo mar. Senhor, eu quero te glorificar por esta palavra linda, que é a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Quero te glorificar pelo cuidado do Senhor, porque o Senhor ocultou estas coisas aos sábios, aos instruídos, e revelaste aos teus pequeninos. Pai, nós te glorificamos porque o Senhor nos revela nessa noite, por intermédio desta palavra, os teus propósitos, a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Pai bendito e amado, está diante de ti a tua igreja. Senhor, alamandore que derrece. Ó Senhor, opera o teu milagre sobre a vida de cada um dos teus filhos, aquilo que ele necessita, que ela necessita. Abre os olhos, Senhor, ao Pai do teu filho e da tua filha, para que ele veja, para que ela veja, ó Deus e Pai, o caminho a seguir, a direção a seguir, a estratégia a seguir, Pai. Deus bendito, toma, Senhor, a tua igreja em tuas mãos e dê vitória, Senhor. Ó Deus, que todo poder, ó Deus de Aben-Dezeque,
daquele Satanás contra os teus filhos caia por terra agora. Seja repreendido agora pelo teu poder toda a força do mal, ó Pai bendito e amado, e opera o teu milagre sobre a vida da tua igreja nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, arranca, Senhor, toda barreira, todo empecilho no caminho dos teus filhos. Entra, Senhor, na mente e no coração, ó Pai, ó Deus, arrancando todo bloqueio, todas as crenças limitantes, ó Pai. Senhor, manifesta a tua glória e o teu poder sobre o teu povo nesta noite. Senhor, marca este dia na vida da tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que veio para nos dar vida e vida com abundância, para a tua glória eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.